Fala galera, como é que vocês estão? Tranquilo? Para a lista de hoje eu resolvi pegar 7 animes com temática de vampiro, e na lista tem desde animes mais sérios até animes voltados mais para comédia. E se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para dar aquela força. Agora sem mais enrolação, bora pro primeiro anime. Provavelmente, se vocês pesquisarem por animes de vampiro, Hellsing vai ser um dos primeiros, ou o primeiro que vocês vão encontrar. E esse sucesso é principalmente da qualidade da animação, que é excelente, e do Alucard, que é o protagonista e que é provavelmente o vampiro mais famoso dos animes. Como eu disse, a qualidade da animação é excelente, com muita ação mesmo, e com várias batalhas incríveis. É um anime muito movimentado, e as cenas de ação e luta são pesadas até, com sangue pra todo lado. Sem falar da trilha sonora excelente, que passa muito bem a vibe do anime e é perfeita para cada momento da história. Vale lembrar que esse anime, o Hellsing Ultimate, é basicamente um grande OVA. Isso porque existe outro anime mais antigo que se chama só Hellsing, mas esse anime tem um final diferente do mangá. Então vocês não precisam assistir o antigo, tanto que nem o autor do mangá recomenda o antigo. Só assistam o Hellsing Ultimate. Bom, a história acompanha uma organização que se chama Hellsing, que tem como objetivo proteger a Inglaterra de seres sobrenaturais. E esses seres são vampiros e ghouls, que são os monstros que os humanos viram depois de serem atacados pelos vampiros. Então, para lidar com os vampiros, a organização Hellsing também usa vampiros. Mas o vampiro da Hellsing não é um vampiro qualquer. Ele é simplesmente o vampiro mais poderoso e apelão que existe, o Alucard. O poder dele tá em outro nível. Quando ele aparece, a gente sabe que a coisa vai ficar séria. Os outros vampiros chegam se achando poderosos, mas quando encontram com o Alucard, eles não têm a menor chance. Mesmo assim, existem inimigos que conseguem dar trabalho para ele. E além dele, tem vários outros personagens muito bons, como a Íntegra, que é a líder da Hellsing, o Walter, que é mais um integrante muito forte da Hellsing, e a Ceras Victoria, que é uma garota que foi transformada em vampira pelo próprio Alucard. Resumindo, vocês têm que assistir esse anime, ele é uma obra-prima. Toda a construção que o vilão faz até chegar à batalha final contra Alucard é sensacional. O Eri no Seraph é um anime muito bom e vale muito a pena assistir. Ele é um shounen de ação com temática de vampiro e militar. Inclusive, não sei vocês, mas eu acho muito legal esse uniforme militar deles. Esse tom de verde nos uniformes e nas armas ficou muito legal. Bom, na história, de repente, surge um vírus misterioso que tá matando todas as pessoas, sendo que esse vírus só mata pessoas acima dos 13 anos. E ao mesmo tempo que esse vírus apareceu, também surgiram os vampiros, que aproveitaram a fragilidade da humanidade naquele momento e atacaram os humanos. Então os humanos foram escravizados pelos vampiros. E para os poucos humanos que restaram, os vampiros prometeram proteger eles em troca de sangue. Então os vampiros basicamente transformaram os humanos em gado. E agora vão rolar uns pequenos spoilers, mas é só do primeiro episódio, então não se preocupem. A história do nosso protagonista começa quando ele ainda era criança dentro do domínio dos vampiros, onde ele e várias outras crianças eram escravizadas pelos vampiros, até que eles criam um plano para fugir de lá e escapar dos vampiros. Mas o plano dá errado, todas as outras crianças acabam sendo mortas pelos vampiros e o único que sobreviveu e conseguiu fugir de lá foi o protagonista. Então, depois de ver todos os amigos dele morrendo na frente dele e conseguir fugir, o protagonista encontra um grupo de soldados, a Companhia Lua Demoníaca, que é um grupo militar especializado em lutar com vampiros. E agora o protagonista vai treinar para entrar nesse grupo para realizar o sonho dele de matar todos os vampiros. Então a gente acompanha esse grupo militar enfrentando os vampiros para proteger a humanidade. Outra coisa legal são as armas que eles usam, que são basicamente um pacto que eles fazem com o demônio. Os personagens também são bem legais, não só os humanos, mas os vampiros também. Acho que essa aí, a Shinoa, é a personagem mais legal, e essa foice dela com detalhe verde ficou muito da hora. A única coisa realmente ruim desse anime é que ele terminou numa parte muito foda e até hoje não teve continuação, e provavelmente nunca vai ter. Mas a esperança é a última que morre. Kizumonogatari é um anime incrível. Para começar, tem a arte e o design do anime e dos personagens, que é sem dúvidas bem diferente e que é muito bonito. A animação também é bem fluida e muito bonita. Pode ser gosto pessoal, mas eu gosto muito da movimentação dos personagens, seja quando eles estão lutando, caminhando ou só conversando. Até as cores do anime combinam muito bem com a ambientação e a vibe do anime. Vale lembrar que esse anime é em formato de filme, sendo que é uma trilogia, ou seja, tem 3 filmes. Para quem gosta de anime com sangue, esse aqui não poupa nem um pouco nesse quesito. Sem falar que o anime tem muitas cenas engraçadas e é completamente maluco. Tipo durante uma luta onde o Araragi e a Shinobu ficam arrancando a cabeça um do outro e o campo fica cheio de cabeças rolando para todo lado. Ou a cabeça do Araragi crescendo de novo e passando desde a cabeça de criança até chegar na atual. E toda essa mistura de maluquice, sangue, ação e comédia ficou incrível. Bom, na história o Araragi, que é o protagonista, acaba conhecendo uma garota, a Hanekawa. E enquanto eles estão conversando, a Hanekawa acaba comentando sobre um boato de uma vampira que teria aparecido na cidade. Obviamente o Araragi não acredita na história, e então quando ele tá voltando
voltando para casa, ele encontra um rastro de sangue. E obviamente ele faz o que nenhuma pessoa sensata faria. Ele vai atrás do rastro de sangue. Então ele encontra uma vampira loira, a Shinobu, caída em uma poça de sangue. E ao tentar ajudar ela, ele percebe que ela tá muito leve. Isso porque ela tá sem as pernas e os braços. Então depois de fugir assustado com toda aquela situação, ele volta e aceita dar o sangue dele para ajudar a vampira. Mas depois de apagar por falta de sangue, ele acorda do lado da versão criança da vampira. Isso porque o corpo dela tá incompleto, já que ela não tem mais os membros. E como resultado de ele ter dado o sangue dele, agora o protagonista também é um vampiro muito poderoso e imortal igual a Shinobu. E agora a Araragi vai ter que ir atrás das pessoas que arrancaram os membros dela, para que ela possa recuperar a aparência original dela. E também para que ele possa voltar a ser humano, já que a Shinobu prometeu que ia transformar ele de novo em humano. Vanitas no Kart é um ótimo anime. Ele é cheio de mistérios e reviravoltas, que sempre te surpreendem. É um anime super movimentado, cheio de ótimas cenas de ação. A trilha sonora também é muito boa, sem falar das cenas de comédia que são hilárias. Sabe aquelas cenas onde tá tudo normal e de repente vem uma cena de comédia com um design mais simples? Esse anime tem várias cenas desse tipo e elas são muito divertidas. O anime também tem um pouco de romance, e o romance é bem bacana, tem até alguns momentos que a gente quer que foque mais um pouco no romance. E os personagens também são ótimos. Bom, a história se passa em Paris, no século XIX, e aqui os vampiros não são nenhum tipo de mito e nem existem sem que a humanidade saiba. Aqui os humanos sabem da existência dos vampiros, tanto que no passado já existiu uma guerra entre humanos e vampiros. E entre os vampiros existe a lenda de Vanitas, que é um vampiro que nasceu sob a lua azul, sendo que todos os outros vampiros nasceram da lua carmesim. E esse Vanitas tem um livro que pode amaldiçoar os vampiros e por isso ele é visto como uma ameaça pelos outros vampiros. E a gente acompanha um vampiro normal que está procurando pistas sobre Vanitas. Então ele acaba encontrando alguém com um livro de Vanitas. Um livro com uma capa de couro azul, páginas pretas como a noite e símbolos azuis. Mas essa pessoa não é o lendário vampiro. Ele é na verdade um humano que herdou o livro e o próprio nome do Vanitas. Ou seja, ele também se chama Vanitas. E esse personagem é incrível, ele é muito divertido. E ao contrário do que os outros vampiros pensam, ele usa o livro para curar os vampiros e não para fazer o mal. Ele se autodenomina um médico especializado em vampiros. Isso porque tem alguma coisa amaldiçoando os vampiros e deixando eles fora de controle. Então o Vanitas usa o livro para curar os vampiros dessa maldição. Bloodled é um anime muito divertido de comédia com ação, mas é mais focado na comédia. Também tem um pouco de romance e fanservice, mas o foco é na comédia mesmo. E mesmo assim as cenas de ação são bem animadas. Bom, nesse anime a gente acompanha um vampiro e uma humana, sendo que o mundo dos humanos e o mundo dos monstros ou seres sobrenaturais são separados. E esse vampiro é o chefe de um território do mundo dele. E lá ele é visto como um vampiro poderoso e é respeitado por todos. Só que na verdade ele é um otaku. Ele é completamente viciado na cultura japonesa. A casa dele é lotada de pilhas de mangás e videogames, e para surpresa dele, a garota humana acaba aparecendo no território dele. E como aquele não é um lugar para humanos, ele decide levar de volta a garota para o mundo dos humanos. E isso também serve como uma desculpa para ele ir até o mundo dos humanos e visitar o Japão e realizar o sonho de otaku dele. Mas acontece que no meio disso tudo, a garota acaba morrendo e se torna um fantasma. Então o vampiro promete tornar ela humana de novo e levar ela de volta para o mundo humano. Então agora eles vão ter que encontrar uma forma de ressuscitar ela. Enfim, esse anime é muito divertido, e o fato do vampiro ser um otaku acaba gerando várias referências a outros animes. Tipo quando ele tá lutando contra um inimigo e do nada ele tenta lançar um Kamehameha. E a gente fica pensando, não pode ser que ele vai fazer isso. E infelizmente ele não faz. Ele é interrompido antes. Então pra quem gosta de animes de comédia com ação, esse aqui vale muito a pena assistir. Essa é uma adaptação de um mangá coreano, e vale lembrar que a história do anime não começa no primeiro episódio. Isso porque o anime Noblesse, lançado em 2020, é na verdade uma continuação direta de um OVA com um único episódio que se chama Noblesse Awakening, e foi lançado em 2016. Então antes de assistir o anime, eu recomendo assistir o OVA, principalmente porque é nele que mostra a origem do protagonista. Bom, na história, entre os vampiros e outros seres sobrenaturais, existem os chamados nobres, que são basicamente os líderes deles, como se fosse uma realeza mesmo. E entre eles existem alguns clãs, cada um com a sua importância. Mas mesmo entre esses seres incríveis e poderosos, existem leis, como por exemplo não atacar os humanos. Mas quando alguém quebra essas leis, alguém precisa lidar com eles para manter o equilíbrio. E esse é o trabalho do Noblesse, que é o topo dos vampiros, o vampiro mais poderoso. O cara é tão apelão que ninguém é capaz de ir contra as ordens dele. Se ele falar para se ajoelhar, os inimigos são obrigados a se ajoelhar. Mas depois de uma grande batalha contra um lobisomem, o protagonista decide entrar no caixão dele e ficar selado lá. Então depois de 820 anos, ele finalmente acorda do seu sono e decide encontrar o seu leal servo, o Frankenstein, e descobre que ele se tornou o diretor de uma escola. Então o protagonista, aquele vampiro poderoso, vira um aluno dessa escola. E como ele ficou adormecido durante os últimos 820 anos,
anos, ele não sabe nada do mundo atual. Então, com a ajuda do Frankenstein e de outros alunos da escola, ele vai conhecer várias coisas novas. E eles também vão ter que lidar com humanos modificados, que passaram por experimentos científicos para conseguir poderes. Então a história vai girar em torno do protagonista, conhecendo o novo mundo e também dele enfrentando e humilhando os inimigos para descobrir quem foi o responsável por acordar ele do seu sono de 820 anos. Rosario to Vampire é um anime que se passa em uma escola de criaturas sobrenaturais, focado em comédia, romance, ecchi e harém. Mas apesar de ter várias cenas ecchi, o ecchi não é pesado. Tem ação também, com batalhas entre vários tipos de criaturas. Então essa é uma comédia escolar sobrenatural, com bastante fanservice. Bom, na história, as notas do protagonista na escola são tão baixas que ele não consegue entrar em nenhuma escola. Então, como última opção, e para evitar que ele repita de ano, os pais dele matriculam ele em uma escola chamada Academia Yokai, que basicamente é uma escola para criaturas sobrenaturais. Sendo que essa escola é uma escola onde essas criaturas vão aprender a se adaptar a viver no mundo dos humanos. Dentro da escola, os alunos devem ficar sempre na forma de humano deles. E nessa escola a entrada de humanos é proibida. E se algum humano for encontrado lá, ele deve ser executado imediatamente. E tem até uma barreira mágica que impede a entrada dos humanos. Mas por algum motivo o protagonista consegue entrar. E obviamente o protagonista mantém segredo de que ele é humano. E no caminho até a escola, o protagonista encontra uma garota de cabelo rosa. E logo ele descobre que ela é uma vampira, já que ela suga o sangue dele. E o nome do anime é justamente por causa dela, já que ela é uma vampira e ela usa um rosário que mantém selada a verdadeira forma de vampiro dela. Sendo que não é qualquer pessoa que pode remover o selo dela. Mas em um momento, durante uma batalha, o protagonista consegue tirar o rosário dela sem querer e ela se transforma em uma vampira poderosa. E claro, vai ter romance entre o protagonista e a vampira. E como esse anime também é um harém, várias outras garotas vão acabar se apaixonando por ele. Então vão ter várias cenas divertidas entre os personagens, onde as garotas vão disputar o protagonista. Mas a garota que ele realmente gosta é a vampira. E por esse vídeo é isso, espero que tenham gostado e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais listas assim. Então é isso, valeu e fui!